Oi gente, hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. Em um dos meus vídeos antigos, a Amanda Martins me deixou a sugestão de gravar a tag da Discord, então hoje eu vou gravar ela pra vocês. Todas as descrições sobre quem criou a tag e os créditos vão estar ali no box de informações. Essa tag é composta por 7 perguntas, todas relacionadas a livros, sobre opiniões minhas que divergem com a opinião da maioria das pessoas sobre, enfim, se eu gostei ou não de alguns livros. É uma tag pra causar a discórdia, literalmente. A primeira pergunta é: um livro que todo mundo amou, mas eu não. Essa pergunta foi fácil de responder, porque tem um livro bem hypado que eu já li e eu não gostei, na maioria das vezes eu nem leio esse tipo de livro. Esse livro que todo mundo ama é A Culpa das Estrelas, do John Green. A maioria das pessoas vai querer me matar depois que eu falar isso, mas... assim, eu li ele logo que tava na hype, eu li antes de lançar o filme, então faz um tempinho, faz alguns anos. E eu lembro que eu li, e não é que eu não tenha gostado, é que eu achei qualquer coisa, eu achei um livro... assim, normal, meio sem sal até. E boa parte das pessoas que eu conheço, assim, ama esse livro num nível muito máximo. Eu só não acho ele nada disso. Demorei muito, eu achei a leitura meio arrastada. Principalmente depois da metade do livro, a leitura fica bem arrastada. Então, culpa das estrelas. Segunda pergunta. Um livro com protagonista insuportável / difícil de ler. Pra essa daqui eu escolhi um dos últimos livros que eu li, eu também já falei dele em algum dos vídeos do canal, que é Garotas de Vidro, da Laurie Halse Anderson. É um livro com uma temática meio pesada. Eu lembro da narrativa da protagonista, dela ter me incomodado muito, de eu achar assim, acho que boa parte dos motivos pra eu não ter gostado desse livro foi a protagonista mesmo, e o jeito que ela contava a história, e ela em si, eu não lembro o nome dela, mas pra vocês verem o quão insignificante ela foi pra mim. Acho que é isso, eu já falei muito desse livro, então acho que eu não tenho por que me estender, mas eu acho que um dos principais motivos pra eu não ter gostado desse livro foi a personalidade e o jeito de narrativa da protagonista. Acho que ela é o principal defeito desse livro. Terceira pergunta, um livro que você deixou pela metade. Então, eu não tenho muito costume de deixar livros pela metade. Na verdade, eu sempre tento assistir até o final, mesmo que eu demore meses pra ler um livro. Mas tem alguns. E eu acho que o que eu cheguei mais longe e parei de ler o livro mesmo foi Destino, da Ellie Kond. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É uma distopia, dessas bem... distopias que vieram depois de Jogos Vorazes, com o mesmo estilo. Só que assim, eu comprei o primeiro e o segundo livro porque eu achei as capas lindas e eles estavam muito baratos na época. Eu amei, sempre quis esse livro por causa da capa, assim, foi bem fútil. E eu comprei, fui ler ele, era uma meta minha de alguns anos atrás. E eu lembro que eu li acho que umas 60 páginas do livro, não chegou a ser metade dele. Eu não tava com interesse nenhum de saber o que ia acontecer no final da história. A narrativa dela não tava me incomodando nem nada do tipo, nem a protagonista, era só que a história dela mesmo, assim, não era interessante. A trama, o que tava acontecendo, o universo, não era nada instigante, assim, nada que, uou, eu realmente quero saber o que vai acontecer no final. Então eu li ele porque perdi a vontade de ler. Quarto, um livro que você se recusa a ler. Essa pergunta é meio difícil de responder, porque geralmente não são livros específicos que eu me recuso a ler. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento fugir ao máximo do hype, e eu também sou uma pessoa muito sensível no sentido de coisas assim mais tragédias, sabe? Esse é um dos motivos que o livro que eu escolhi pra colocar nesse tópico é o Conto da Aia. O Conto da Aia vai ser uma história meio brutal sobre uma sociedade no futuro, vai ter muita cena assim forte. E eu não sou a pessoa certa pra ler esse tipo de coisa. Então eu sempre evito, principalmente ler os livros que têm assim, temáticas de doenças terminais, Segunda Guerra, Primeira Guerra, guerras em geral, ou livros de terror. Eu fujo muito desse tipo de livro porque eu sei que esses livros não me fazem bem. Mesmo que a história seja muito boa e muito bem escrita, eu fico me sentindo muito mal depois de ler coisas pesadas nesse nível. Então eu sempre tento fugir ao máximo de qualquer coisa com essa temática. Quinta pergunta. Um livro que você empurrou com a barriga. Acho que pra essa pergunta foi a única que eu trapacei um pouco. Escolhi 4 livros porque eu não consegui decidir entre esses 4 quais eu empurrei mais com a barriga. O primeiro é Halo, da Alexandra Dorneto, que assim, é um livro enorme sobre anjos, e chega um ponto ali no livro em que não acontece nada. Fica tipo umas 100, 150 páginas no meio do livro e que não acontece nada. Eu lembro que eu demorei meses pra ler esse livro porque foi muito difícil sair disso e entrar no final. Eu não achei esse livro ruim, acho que eu dei 4 estrelas, alguma coisa assim pra ele. Eu achei esse livro cansativo. Já li faz alguns anos, não tenho nem previsão de continuar essa série, não sei se vou continuar. O outro que eu escolhi foi Paixão, da Lauren Kate. Ele é o terceiro livro da série Fallen. Eu li esse livro há mais de 5 anos atrás. É um livro, assim, que a autora tenta colocar tanta informação, tanta coisa acontecendo em um livro só,
tu cansa. Tu fica muito cansado, e daí eu tinha que ir, porque ela colocou várias cenas pra enfatizar a mesma coisa que ela já tinha dito, pra reafirmar várias coisas que ela queria que tu percebesse, mas chega uma metade do livro e tu já percebeu o que ela quer dizer. Mas ela continua repetindo e repetindo a mesma fórmula no final do livro todo. Paixão é basicamente isso. O terceiro que eu escolhi foi Aprendendo a Seduzir, da Meg Cabot. Acho que esse foi o primeiro e único romance de época que eu li na minha vida. E talvez o problema não seja a Meg Cabot, na verdade esse livro ela assinou como Patricia Cabot, né? Mas é a mesma autora. Talvez o problema nem seja ela, é mais que eu acho que eu não sou a pessoa certa pra ler romance de época. Porque eu sou mais direta, e geralmente romance de época é uma coisa que é tão enrolada, sabe, pra acontecer algo. Quer dizer, eu tô falando minha opinião sobre esse único livro que eu li, eu não sei, pode ser que existam outras autoras que escrevam de um jeito melhor. Parece que romance de época cria os problemas tão simples e faz parecer tão complicado resolver eles, que isso é irritante, sabe? O livro todo, tudo parece complicado demais, difícil demais, e coisas bobas e fúteis parecem ser uma catástrofe, e eu acho isso muito irritante. Também esse é, acho que, um dos motivos para esse livro eu demorei muitos meses para conseguir terminar de ler ele. Todos esses livros que eu tô falando aqui, eu tive que ir intercalando eles com outros livros, porque eu não tava conseguindo levar essas leituras pra frente. E o último que eu escolhi pra livros que eu tô empurrando com a barriga, eu escolhi muitos livros, desculpa. Foi Promessa de Sangue, ele é o quarto livro da Academia de Vampiros. Eu só li até esse, eu li esse ano, depois de ficar acho que uns 3 anos sem dar continuidade pra série. Eu resolvi dar continuidade esse ano e me arrependi completamente, porque eu demorei meses pra ler esse livro. Acho que é a mesma coisa que Halo. Ela queria mostrar alguma coisa em Promessa de Sangue, não sei, acho que é uma evolução da protagonista, algo assim. Só que não ficou bom. Fica ali, o começo do livro, mais ou menos, até a metade, não acontece nada. Nada. É muita coisa que não vai agregar nada pra história, e ela vai colocando essas coisas e não agrega nada pra história mesmo. Tô realmente quase convencida de desistir de continuar lendo Academia de Vampiros, porque era muito bom nos primeiros livros, mas leio nos últimos, agora eu não tô conseguindo gostar. Parece que o tamanho dos livros aumentaram, mas ela poderia muito bem ter continuado a escrever as continuações todas assim, em 200 páginas, 300 páginas, como ela fez com os primeiros. Sexta pergunta, finalmente. A sexta pergunta é um clichê bem ruim de engolir. É muito difícil responder essa pergunta porque eu sou uma pessoa que gosta muito de clichês. Na maioria das vezes, o único motivo para eu não gostar de clichê é quando ele realmente é mal escrito, que é o caso do livro que eu escolhi para essa categoria. Acho que quase 100% das vezes eu sou a pessoa que mais consome clichê e menos se importa com isso. Eu leio muito livro com a mesma fórmula de triângulo amoroso, amor à primeira vista, essas coisas bem toscas, e eu gosto. Eu gosto bastante. O livro que eu escolhi pra esse foi um livro que eu li ano passado, no final do ano... Não, a gente tá em 2019. Foi um livro que eu li no final de 2017. Apenas uma noite, e eu não lembro o nome da autora. Eu não gosto desse livro, então eu não lembro o nome da autora. É uma pessoa desconhecida. Um livro único, New Adult, bem fórmula básica de New Adult. Só que essa autora escreve muito mal. Essa autora escreve muito, muito mal mesmo. A protagonista, ela parece ter 12 anos. Ela narra tudo como se ela fosse uma criança. Ela toma atitude de criança. E o protagonista, ele é muito babaca. Acho que babaca é o certo. Ele é um babaca. Ele não teve momentos durante o livro em que eu gostei do protagonista. E nem que eu gostei da protagonista. E daí o jeito que eles ficam juntos é tudo muito forçado. E ela não conseguiu fazer o clichê de livros New Adults ficar bom no livro dela. Ficou muito, muito ruim mesmo. Não sei mais o que falar sobre ele, só... Eu realmente não recomendo que gastem seu dinheiro com esse livro, porque acho que foi um dos piores que eu já li na minha vida. Sétima pergunta. Um livro que você amou e mais ninguém fez isso. Essa pergunta foi a mais difícil de todas pra eu achar alguma coisa, porque a maioria dos livros que eu gosto, ou a maioria das pessoas gosta dele também, ou a maioria das pessoas não conhece eles. Eu leio bastante livro que é meio desconhecido. Nunca cheguei a ler, tipo, um desses livros, assim, que muita gente falou, eu não gosto desse livro. Então, eu escolhi pra essa categoria uma série que eu já vi muita gente falando que é meio qualquer coisa pro ruim. E eu gosto bastante, é uma das minhas séries favoritas, por mais que eu só tenha lido os 2 primeiros livros. Que é a série Beautiful Creatures, da Margaret Stowe e da Kami Garcia. Eu li o 16 Luas e o 17 Luas. Saiu até o filme do primeiro e o filme é muito tosco mesmo. Eu assisti o filme antes do livro e muita gente nem quis ler pelo filme, ou muita gente leu só o primeiro livro e assistiu o filme e não continuou a série por não ter gostado. Eu também achei os 2 primeiros livros arrastados, só que eu acho que, mesmo que seja arrastado, sempre tem uma pequena coisinha ali que tá acontecendo naquele momento que vai ser útil pro final da história. E eu acho que é uma história muito bem construída. Eu não sei explicar. Eu gosto do universo que elas criaram e eu gosto do jeito que elas vão construindo a história no decorrer dos livros, por mais que seja muito arrastado. E eu também amo, eu não sei qual das duas eu amo, mas uma delas em específico, ou as duas, eu não sei, eu amo a escrita delas. É uma escrita assim bem rebuscada,
não sei, é diferente do que eu tô acostumada a ler. E eu vejo muita gente, aí qualquer coisa. Eu acho que eu nunca conheci, de fato, alguém que dissesse, eu sou muito fã dessa série. Então, essa é a série que eu amo e mais ninguém. Então esse foi o vídeo. Todos os livros que eu falei durante o vídeo, eu vou deixar o link deles ali embaixo na descrição. Então caso vocês queiram comprar ou ver, deixem comentários, sugestões do que mais vocês querem que eu grave, porque todas as sugestões vão ser muito bem aceitas por mim. Curta se vocês tiverem gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!